Olá, nós vamos tratar hoje o capítulo 6 do livro Contabilidade Empresarial, que fala sobre demonstração do resultado do exercício. Esse é um item muito relevante, uma demonstração muito importante. Depois do balanço patrimonial, é a demonstração mais importante que existe, porque ela mostra o desempenho da empresa, mostra o desempenho do negócio. Todos os negócios querem ter lucro. E como nós vamos avaliar se houve sucesso, se deu lucro satisfatório, como nós vamos maximizar esse lucro, enfim, são informações que a demonstração do resultado do exercício apresenta para o usuário da contabilidade. Nós vamos apresentar um modelo que é ITG 1000 da Normas Brasileiras de Contabilidade, que é um modelo voltado para pequenos negócios, micros negócios, mas que é uma espinha dorsal, que serve muito bem para a gente entender a demonstração do resultado do exercício. E um dos aspectos importantes que eu gostaria de ressaltar é que nós temos uma gravação, um vídeo anterior do capítulo 6, que ficou um pouco defasado, houve algumas mudanças e por isso nós estamos regravando de uma forma mais atual, levando em consideração as normas brasileiras de contabilidade. A demonstração do resultado do exercício, ela começa com vendas brutas, vendas de produtos, mercadorias, serviços, né? E essas vendas brutas, ela envolve os impostos sobre vendas. Então, quando nós fazemos uma operação de venda, nós incluímos ICMS, incluímos PIS, outros impostos sobre vendas. Então, realmente, esse valor não é relevante como nós vamos chegar na receita líquida, que são as receitas sem os impostos sobre vendas. Esses impostos indiretos que no Brasil acrescem significativamente os valores de vendas, né? Então, das vendas brutas, nós temos as deduções dos tributos. Por exemplo, o ICMS, né? Então, quando nós vendemos uma mercadoria, o ICMS está incluso no preço da mercadoria. E nós queremos saber o valor da venda sem o ICMS. Então, nós subtraímos, nesse exemplo, nós temos aí o ano X1, as vendas foram de 15 mil, menos 1.800, que seriam, então, os tributos que estão inclusos no preço da venda ou no valor bruto das vendas, e nós subtraímos. Depois, essas vendas podem ter abatimentos, podem ter devoluções, que também nós subtraímos e chegamos à receita líquida. Depois da receita líquida, nós temos os custos das vendas, os custos dos produtos vendidos, se for no caso da indústria, de mercadorias vendidas, se for no caso de comércio, de serviços prestados, se for empresas prestadoras de serviços, né? E aí nós temos o lucro bruto, que é a primeira apuração. E aí nós temos as despesas operacionais. No nosso caso aqui, nós tratamos as despesas administrativas e as despesas com vendas, as despesas comerciais, né? As despesas administrativas, a gente poderia chamar assim despesas de escritórios, tudo relativo à gestão do negócio, né? Então, claro, o que é muito importante do ponto de vista de análise é a gente entender a diferença entre deduções, custos e despesas. Então, deduções significam subtrações que não representam sacrifícios para a empresa, que não dói para a empresa, que não custa para a empresa. Então, quando ela vai vender um produto, ela inclui, segundo a lei, obriga os impostos sobre vendas. E ela recebe esse valor das vendas e recolhe esses impostos sobre vendas para o respectivo governo federal, estadual ou municipal. Então, ela é um veículo, é um instrumento, né? Então, isso não é custo, não é sacrifício para a empresa. Agora, os custos, sim, evidentemente, são sacrifícios, assim como as despesas. Os custos a gente pode
levar em conta, vamos pensar numa indústria, todos os gastos de dentro da indústria. Então, nós temos, por exemplo, a mão de obra na indústria, nós temos a matéria-prima na indústria, né? No processo de fabricação, nós temos aqueles custos indiretos, né? Por exemplo, depreciação de máquinas, equipamentos, energia elétrica dentro da indústria, e aí nós temos o lucro. Por que a gente faz isso em contabilidade? Porque analisando o lucro bruto, nós vamos poder fazer uma gestão melhor dos custos. Por exemplo, se nós olharmos aí, a empresa teve um lucro bruto de 8 mil no ano X1. E no ano anterior, 5.600 de lucro bruto. Então, significa que se você quiser saber a margem bruta de lucro, você vai dividir o lucro bruto pelo produto das vendas, pode ser vendas líquidas ou vendas brutas. No nosso caso, vamos fazer sobre vendas brutas. Nós vamos ver que a margem bruta de lucro caiu em X0, se nós dividimos 5.600 por 10 mil, daria 56% de margem bruta. Se nós dividirmos no ano X1 8 mil por 15 mil, nós vamos ter, então, em torno de 53%. Então, caiu a margem bruta de lucro. Por que caiu? Porque os custos aumentaram numa proporção maior do que vendas. Vocês podem reparar que as vendas tiveram um acréscimo de 50%, né, de 10 mil para 15 mil, e os custos tiveram um acréscimo superior a 50%. Então, para fins de gestão, nós vamos trabalhar nos custos. Quais são os custos que estão crescendo numa proporção maior do que as vendas, aonde houve um desequilíbrio nesse aspecto? Então, nós temos que considerar esse tipo de coisa, daí a importância. E se nós pegarmos, por exemplo, as despesas administrativas e as despesas com vendas, aí nós vamos ter o que nós chamamos de um lucro operacional antes das despesas administrativas. Então, no nosso caso, nós vamos observar, por exemplo, em despesas administrativas, que houve um crescimento, veja que interessante, de 1.000 para 2.000. Então, houve um crescimento de praticamente 100%, e as vendas cresceram só 50%, né? As despesas de vendas, já houve um crescimento também bastante relevante, né? E isso vai certamente reduzir o lucro seguinte. Então, isso propicia uma análise mais interessante. Então, agora nós vamos passar para o lucro operacional. Vamos dar um avanço aí nos nossos números, né? Então, o lucro operacional também teve uma queda do ano X0 para o ano X1. Então, como nós observamos, curiosamente, o lucro operacional caiu de 3.400 para 3.000. Por quê? Porque nós tivemos um crescimento de custos, como vimos, daí o lucro operacional teria certamente que reduzir, né? Mas mais do que isso, as despesas operacionais aumentaram numa proporção muito maior do que o crescimento das vendas. Então, nós tivemos aí um decréscimo, né, do lucro, e é isso que é importante na DRE. A gente está observando exatamente isso, né? Às vezes a gente está muito preocupado em como fazer a DRE, mas, na verdade, o importante é utilizar como um importantíssimo instrumento decisorial na contabilidade, que é a DRE. Veja, depois do resultado operacional, nós temos o resultado financeiro. Veja que na DRE nós colocamos as receitas financeiras menos as despesas financeiras. As receitas financeiras, no caso, quando a empresa faz aplicações financeiras, né, tem juros, qualquer tipo de juros que a empresa recebe são receitas
e quando ela paga juros são despesas. Então, nesse caso, nós observamos que as despesas financeiras têm um valor mais significativo do que as receitas financeiras, o que, de certa maneira, é normal nas empresas, né? Então, depois dos resultados financeiros no ano X0 e X1, aí nós temos outras receitas e despesas. Nesse caso, apenas para explicar, para ilustrar, nós colocamos despesas não operacionais, que são aquelas despesas que não têm um caráter de continuidade, né? Ou as receitas que não têm caráter de continuidade, são excepcionais, por isso que a gente chama de não operacionais. Por exemplo, a empresa poderia vender um imóvel. Uma indústria, por exemplo, pode vender um imóvel, ela tem um lucro no imóvel, então uma despesa não operacional. Evidentemente que isso não seria muito bom, não é? Porque ganhar dinheiro dessa maneira é a mesma coisa se eu tivesse numa situação financeira difícil e eu vendesse meu carro. Então melhoro minha situação financeira, mas economicamente eu estou perdendo, né? Então o que acontece com essa empresa? Ela consegue, através de receitas não operacionais, receitas esporádicas, né? Que não se trata do negócio, do ramo de atividade, ela conseguiu maximizar o seu lucro. Ou seja, os resultados antes das despesas com tributos, com imposto de renda, com contribuição social, a gente observa então que esse lucro novamente aumentou de 2.500 para 3.800, uma vez que no resultado operacional havia diminuído, aí como se fosse feito um mecanismo para apresentar uma imagem mais positiva, né? Aí nós temos a contribuição social, nós temos as despesas com imposto de renda da pessoa jurídica e aí a gente tem o resultado líquido, que é o lucro líquido do período, que é efetivamente aonde nós mensuramos o verdadeiro resultado da empresa. Dois aspectos a serem considerados, normalmente depois desse lucro, poderia existir ainda uma participação de empregados, participação de administradores, né? Isso é comum em muitas empresas, né? Aí vai diminuir ainda mais o resultado líquido. E outro aspecto, o importante é a gente considerar a margem de lucro líquida nesse caso, é dividir o lucro líquido pela receita bruta ou receita líquida, não importa. Nesse caso, nós vamos ver que o resultado vai ser o mesmo, o percentual vai ser o mesmo, né? Então, a empresa manteve a margem líquida de lucro de um período para o outro período. Mas nós vimos que ela usou de um artifício que não mostra eficiência, que são essas receitas não operacionais, em que ela vende algum bem para poder maximizar seu lucro. Muito obrigado.